Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre pneumonias. Pneumonia é a principal causa de mortalidade infecciosa no mundo, talvez a principal causa de sepsis também no mundo todo. É um tema que certamente todos que aí estão me ouvindo lidarão com isso, em qualquer que seja o cenário que vocês estejam trabalhando, seja na UTI, daí por vezes já lidando com esse paciente no contexto de uma sepse pulmonar, né, já em ventilação mecânica, chocado, eventualmente com insuficiência renal, ou não necessariamente nesse cenário, por vezes na admissão desse paciente, na entrada desse paciente dentro do sistema hospitalar, lá na porta de frente do hospital, no PS, na emergência. E aí daí é importante, inclusive a pegada do nosso bate-papo hoje é muito mais nesse contexto, na admissão desse paciente, para que vocês reconheçam com muita facilidade esse paciente potencialmente portador de pneumonia e saibam estratificar o risco desse paciente usando scores à beira de leito, de facílima aplicação, sem necessidade de grande sofisticação, tanto em termos de exame clínico como também de exames complementares, para que vocês consigam identificar o paciente potencialmente portador de pneumonia, estratificar o risco desse paciente e administrar o tratamento eficiente, objetivo, assertivo, certeiro, né? E, evidentemente, também encaminhar esse paciente para internação, seja em leito de enfermaria ou, eventualmente, no caso da sepse pulmonar, para unidade de terapia intensiva. Vou compartilhar aqui a nossa tela, quero trazer algumas informações para vocês para enriquecer esse nosso bate-papo. Então, tá aí pneumonia, repetindo o que eu já havia falado, principal causa de mortalidade infecciosa no mundo, não é só no Brasil. Principais agentes, sem dúvida nenhuma, na pneumonia comunitária, pneumococo, que aqui está, hemófilos influenza, que aqui está, né? Evidentemente que em outros contextos, por exemplo, a pneumonia relacionada à ventilação mecânica, né? Você vai ter a participação de alguns germes gram-negativos, como pseudomonas, evidentemente estáfilo multiresistente também, MARSA. Existem outras causas menos comuns em cenários muito específicos, como legionela. Existe também a pneumonia por germes atípicos, tá? Essa de origem comunitária, micoplasma pneumoniae, clamídia. E também, evidentemente, existe a pneumonia de origem não bacteriana, pneumonia viral, tá? Aqui os principais vírus, né? Não esquecer aí do Covid, né? Recentemente assustou aí o mundo todo, também uma causa importante de pneumonia. Então, dito isso, as principais causas de pneumonia, eu prometi para vocês que a gente usaria scores de muito fácil aplicação para identificar esse paciente na admissão dele, lá na porta de entrada do pronto atendimento. Os dois scores mais aceitos, que vêm lá da medicina baseada em evidências, né? Existem N scores, né? Esses dois aqui são os únicos que se mostraram sensíveis o suficiente para diagnóstico, para identificação de pacientes com pneumonia e também são utilizados para estratificação de risco. Lembrando que eu sempre repito aqui, sensibilidade de um exame, sensibilidade de um score, quer dizer qual o percentual de chance desse score estar positivo em alguém que de fato tem pneumonia. E esses dois aí se mostraram bastante sensíveis. O CURB 65, ou CURB 65, se quiser portuguesar, e o PSI-PORT. PSI-PORT, recomendo que vocês aprendam ele basicamente para fazer prova de residência, porque demorado, depende muito de exame laboratorial, são 20 parâmetros, alguns desses exames eventualmente a gente nem vai ter, dependendo de onde vocês estão trabalhando no Brasil, e é demorado. Então, como eu sempre repito aqui, eu adoro score para identificação de pacientes potencialmente portadores de alguma condição e estratificação de gravidade. Porém, ele não pode ser demorado, ele não pode ser dependente de muito recurso tecnológico, considerando que a gente trabalha num país subdesenvolvido. Por isso, a minha recomendação para vocês é que vocês decorem o PSI-PORT para a prova de residência e foquem mais nesse cara que está aqui, o CURB 65. Esse é muito fácil de aplicar. Ele está baseado em cinco parâmetros, né? O CURB é um acrônimo desses 5 parâmetros. O C vai de confusão mental, presente ou ausente. Dosagem de ureia é o único parâmetro laboratorial que esse score vai usar e ureia basicamente está disponível em qualquer lugar do Brasil, né? Ureia maior ou menor do que 50. Frequência respiratória maior ou menor do que 30. Né? Lembrando que frequência respiratória maior do que 30 é critério também para sepsis. Tá? Pressão arterial sistólica menor do que 90, né, ou PAM menor do que 60, e idade maior do que 65 anos. Então, CURB 65 é um acrônimo para esses 5 parâmetros. Basicamente, você quer saber se eles estão presentes ou ausentes, e você vai contabilizar pontos, né, e você vai chegar a essa pontuação. Evidentemente, o máximo que o paciente pode pontuar são 5 pontos. Se ele pontuar um pontinho positivo em cada um dos parâmetros, e você vai classificar, né, esse paciente potencialmente portador de pneumonia em função da gravidade, baseado no score de CURB 65. E você sabe que se esse paciente pontua 0 ou 1 ponto,
ok, é uma pneumonia de baixo risco, né, a não ser em situações muito especiais, de comorbidades, etc., esse paciente vai ter tratamento ambulatorial. A gente sabe que se ele tem 2 a 3 pontos, ele tem indicação de ficar no hospital, de ser internado, porém, ele vai ficar em leito de enfermaria. Em tese, a não ser em situações especiais, não há indicação de unidade fechada. Pontuou 3 ou mais pontos, esse cara tem que ir para UTI. Então vamos tratar agora, né? Agora a gente já sabe identificar, a gente já sabe também estratificar o risco de uma maneira fácil, simples, pouco dependente de exames complexos, e a gente sabe que esse score tem alta sensibilidade para o diagnóstico de pneumonia. Então, se o meu paciente é baixo risco, ou seja, 0 ou 1 ponto no score de Kirby, e se ele não tem comorbidades, o tratamento será ambulatorial. Tá? Tratamento ambulatorial, porém, evidentemente que você já vai prescrever, ele vai sair da emergência com a sua prescriçãozinha bonitinha de antibiótico. E a recomendação é que a gente utilize a amoxicilina. Quanto? 500 miligramas. Com que frequência? 8 em 8 horas, VO, evidentemente. E por que período? Por 7 dias. Então é isso que esse paciente vai ganhar se ele tiver uma pneumonia avaliada pelo score de Kirby como baixo risco, ou seja, 0 a 1 ponto, e ele não tiver comorbidades. Pode dar outra coisa além de amoxicilina? Pode. É possível tratar esse paciente com pneumonia de baixo risco e sem comorbidade, a azitromicina, 500 miligramas uma vez ao dia por 5 dias. Agora, se esse paciente tem uma pneumonia avaliada pelo score de Kirby como baixo risco, porém, ele tem comorbidades ou ele é idoso, lembrando que idoso, idade maior do que 65 anos, pontua um pontinho, né? Mas se ele só tem esse ponto, ele seria classificado como baixo risco. Porém, se ele pontuou um pontinho por ter mais de 65 anos de idade, aí a gente tem o tratamento continua sendo, na maioria das vezes, ambulatorial, porém, a gente precisa considerar a possibilidade desse paciente estar sendo infectado por germe, por streptopneumone resistente à amoxicilina, e daí a gente vai usar o bom e velho clavulin, né? Amoxicilina mais ácido clavulânico. Como é que a gente prescreve isso? Amox mais ácido clavulânico, 875/125, está faltando um númerozinho 1 aqui. 875 é a dose da amoxicilina, 125 do ácido clavulânico. Via oral, qual a frequência? 12 em 12 horas por 7 dias. Também está faltando aqui por 7 dias. Mais a azitromicina. Tem que associar a azitromicina. Aqui não é um ou outro, são os dois. Azitromicina, 500 miligramas, VO, uma vez ao dia por 5 dias. Existem alternativas, embora essa seja a melhor opção, existem alternativas. Você pode fazer o ácido clavulânico mais amoxicilina mais ácido clavulânico, ao invés de associar com azitromicina, você pode fazer quinolona, pode fazer levofloxacina, 750 miligramas, uma vez ao dia, e aí será por 7 dias, assim como o clavulin. Né? Também pode, algumas referências vão recomendar a moxifloxacina, mas além de não ser tão disponível assim, principalmente no SUS, é um exagero, na minha opinião. Então, fiquem principalmente no paciente de baixo risco, porém com comorbidades ou idoso, a opção aqui do clavulin mais ácitro ou clavulin mais levofloxacina, que está de muito bom tamanho. Agora, se esse paciente for de risco intermediário, ou seja, ele pontuou 2 ou 3 pontos no score de Kirby 65, ele vai ter que ficar internado. Não precisa ser na UTI, pode ser num leito de enfermaria, e aí o tratamento mudou completamente, né? Aqui está errado também, é risco intermediário. Né? O tratamento mudou totalmente, a gente vai usar aquele cara que é o grande coringa da sepse, né? Que é o ceftriaxone, 1 grama, com que frequência 12 em 12, por 7 a 10 dias, e vai associar a azitromicina, 500 miligramas, VO, uma vez ao dia, por 5 dias. Se o paciente for de alto risco, ou seja, 3 ou mais pontos no score de Kirby, eu vou fazer AMP com Subactam, né? AMP mais Subactam. E vou também associar a azitromicina, ou também posso, se não quiser fazer nada disso, ou se não estiver disponível, ampicilina mais Subactam é o Unazin, né? O Unazin está disponível na maioria das emergências, mas se por algum motivo não tiver, pode usar o bom e velho Rocefin, ceftriaxone, associado. Aqui tem que ser a levo, tá? Aqui não pode mais ser com azitromicina. Quando esse paciente for de alto risco, evidentemente que esse paciente vai ter que ser internado em unidade fechada, porque nesse caso a gente está falando de alguém que está em sepse pulmonar, né? 3 ou mais pontos, é muito provável que esses pontos sejam ou na frequência respiratória maior do que 30, só lembrar do QSOFA, né? QSOFA, frequência respiratória maior, nesse nível de 30 já marcaria um ponto, e é muito provável que um desses pontos também seja pressão arterial sistólica menor do que 90, né? Outra definição também aí de sepsis. Então, esse paciente de alto risco, ele vai sim sempre ser internado na UTI.
né? Um último comentário em relação ao tratamento das pneumonias que eu queria fazer para vocês é a avaliação. Esse paciente, evidentemente, vai ter um raio-x de tórax, então a avaliação da presença ou não de derrame pleural, né? Muito comum, muito comum a presença de derrame pleural, derrame chamado parapneumônico, né? E é importante entender que se esse derrame parapneumônico tiver, né, um comprimento, né, uma extensão maior do que 1 centímetro na incidência lateral do tórax, né? Aliás, aproveito para mostrar para vocês do que eu estou falando, né? Incidência lateral do tórax, para quem não lembra, é a chamada incidência de Laurel, né? Isso aqui, ó. Para quem não sabe do que eu estou falando, é isso aqui. Isso aqui é um raio-x de tórax em decúbito lateral esquerdo, nesse caso. A gente consegue ver aqui embaixo, aqui embaixo dá para ver. Isso tudo que está aqui é derrame pleural, né? Ele tem, sem dúvida, tem mais do que 1 centímetro. Então, esse paciente aqui, na incidência de Laurel, no decúbito lateral, no caso aqui esquerdo, ele teria indicação de fazer a toracocentese. Então, sempre que o derrame pleural parapneumônico tiver uma extensão maior do que 1 centímetro no decúbito lateral, a gente vai ter que fazer a toracocentese. Então voltando ao que a gente estava falando, derrame pleural parapneumônico em decúbito lateral, extensão maior do que 1 centímetro, obrigatória a toracocentese. Para quem tem dúvida como é feita a toracocentese, é claro que se você estiver num grande centro, você vai ter alguém da cirurgia geral com você. Você pode chamar, deve chamar, né? Ninguém deve fazer nenhum procedimento sem se sentir confiante o suficiente, principalmente se tiver um outro profissional mais habilitado para fazer. Mas se você, por acaso, estiver numa área mais remota, né, em algum local que não tenha acesso à cirurgia geral, é importante que vocês saibam como fazer. É fácil, é bem fácil de fazer. Aqui está a posição que a gente vai fazer, né? Vai fazer o paciente sentar com as duas pernas para fora da cama, ele vai apoiar ambos os cotovelos em algum apoio, uma mesinha na frente dele, né, vai ficar nessa posição. A gente vai localizar, né, a região através da percussão, vai procurar a massa 6. Se tiver ultrassom, né, evidentemente vai usar ultrassom, embora se tiver ultrassom provavelmente tem cirurgia geral também, né? Mas, enfim, se tiver ultrassom e não tiver cirurgia geral, use ultrassom, senão o exame físico é suficiente. Então, o paciente vai sentar nessa posição, você vai marcar o local de punção através do exame físico ou do ultrassom, vai fazer anestesia local, né, com lidocaína, 1 ou 2%, sempre procurando o bordo superior da costela inferior. Por que isso? Porque a gente sabe que o feixe vascular nervoso intercostal ele passa no bordo inferior das costelas. Então, eu vou procurar o bordo superior da costela inferior ao espaço que eu quero puncionar. Na prática, é isso daqui que eu estou falando. Bordo superior da costela inferior ao espaço intercostal que eu pretendo puncionar. Vou usar um gelco calibroso, eu prefiro 14G, né? A gente sabe que em alguns locais do Brasil, na verdade, na maioria dos locais do Brasil, fora do Rio de Janeiro, eles vão chamar o gelco de abrocate, né? Mas gelco, abrocate, a mesma coisa. Calibroso, eu prefiro 14G, né? Vai funcionar, vai acoplar esse gelco ou esse abrocate numa seringa, vai entrar aspirando. Na hora que vier líquido, você vai escorregar o mandril sobre a agulha, vai tirar a parte metálica, o mandril, vai conectar o equipo, né, de soro e vai drenar. Não drenar mais do que 1,5 litro. Isso é raríssimo, um derrame parapneumônico, muito raro, quase impossível, eu nunca vi isso, né? Mas, enfim, a literatura recomenda que não se drene volumes maiores do que isso. E por que diabos a gente tem que fazer a toracocentese quando esse derrame parapneumônico é maior do que 1 centímetro? Porque a gente quer saber se esse derrame parapneumônico, que sempre será um exudato, se ele é um exudato complicado ou não, porque se for complicado tem que fazer drenagem torácica, daí não tem jeito, daí tem que chamar a cirurgia geral ou referenciar esse paciente para uma unidade que tenha cirurgia geral, né? Então a gente sabe que os exudatos são diferenciados dos transudatos através desses critérios que aqui estão, os critérios de Light, né? São esses que estão escritos aqui nesse canto superior direito do slide, né? Você vai comparar a dosagem da proteína do espaço do líquido pleural com a proteína sérica. Se essa relação for maior do que 0,5, é exudato. LDH pleural sobre LDH sérico, se for maior, isso aqui está invertido, né? Maior do que 0,6, também será um exudato. E se o LDH pleural for maior do que 0,6 do limite superior da normalidade do LDH sérico, também será um exudato. O derrame parapneumônico sempre será um exudato, jamais será um transudato. E a gente quer saber, na verdade, se esse derrame parapneumônico, que sempre será um exudato, ele é classificado como complicado ou não. O complicado é esse que está aqui, ó. Glicose menor do que 40, pH acidótico menor do que 0,3,
e LDH maior do que 1000. O que quer dizer isso daqui? Glicose baixa, pH baixo, LDH muito alto. Quer dizer que tem bactéria lá dentro, né? E o quarto aspecto que define esse derrame parapneumônico como um exudato complicado é o aspecto leitoso, né, purulento, tipo empiema. Tá? Tipo empiema. O empiema, né, que é o derrame parapneumônico de aspecto leitoso, sempre será um exudato complicado. Mas também são exudatos complicados essas três classificações que aqui estão: glicose muito baixa, pH muito baixa, LDH muito baixo. Nesse caso, não tem como fugir. Esse paciente tem que ter drenagem em selo d'água, tem que ter o tórax drenado em selo d'água, e daí a cirurgia geral é que vai fazer isso, seja no teu hospital, ou seja referenciando esse paciente para alguma outra unidade que tenha cirurgia geral, né? Agora, eu queria trazer para a gente aqui um casinho clínico do seu Humberto, que a gente vai discutir agora. Então, tá aqui, ó. Seu Humberto é um paciente de 67 anos de idade. Ele procurou vocês na emergência com a queixa de tosse, expectoração produtiva purulenta, né? Hiporexia, né? Então ele está cansadão, aí está sem ânimo para fazer nada. Isso tudo tem 3 dias. Então, tosse, expectoração, fadiga generalizada, hiporexia até há 3 dias. Até aí, uma das coisas que vem principalmente na nossa mente, sem dúvida nenhuma, é a pneumonia. E ele tem comorbidades, né? Ele é hipertenso, ele é diabético. Lembrando que isso é muito importante quando a gente classifica o paciente como baixo risco, se é que vai ser o caso, não sabemos, né? Se ele tiver comorbidades, a gente lembra que o tratamento continua sendo ambulatorial, porém ele vai ser diferente, ele não vai ser com a amoxicilina, ele já vai ser com o clavulínio. Então vamos aos sinais vitais do seu Humberto. Frequência cardíaca 106 batimentos por minuto, frequência respiratória 28, 28 não chega a pontuar no score de Kirby, né? Mas já é uma frequência bem alta, né? Saturação ok, 94% em ar ambiente, pressão arterial tá ok, 110/80, tá febril, 38,2. A anamnese, como eu havia comentado no início da leitura desse caso, sugere pneumonia. Na minha opinião, sugere pneumonia. E o exame físico? O exame físico vai mostrar, vai confirmar isso, né? Crepitação em base de hemitórax direito, com alguns sibilos esparsos. A imagem, ele tem uma imagem de radiografia de tórax também, que é essa imagem que está aqui. Ó. Temos essa imagem aqui. Ó. A gente tinha uma ausculta alterada, né, com crepitação e sibilância na base direita. Né? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Na base direita, ó. Aqui, ó. Não sei se vocês enxergam a mesma coisa que eu, mas tem uma área de condensação aqui na base direita. Né? Eu consigo ver broncograma aéreo aqui. Ó. Aqui tem aerobroncograma, aqui também tem aerobroncograma, aqui em cima também. Aqui também, ó, existe uma área de condensação nessa radiografia na base do hemitórax direito. Não parece ter derrame pleural, né? Aqui está cortado, né? Não dá para a gente ver aquela parábola de Demoisseau, né? Aqui, porque está cortado, mas aparentemente não há derrame pleural, né? Vamos seguir aqui no caso. Aqui, ó, o raio-x de tórax de São Humberto, ele mostra, vamos ver o laudo dele, a condensação na base direita, está escrito errado aqui, é broncograma aéreo, né? Maravilha, então temos um paciente, em princípio, com diagnóstico clínico e laboratorial de pneumonia. Vamos estratificar agora o caso, usando o score de Kirby? Bora estratificar o caso, usando o Kirby 65, né? Aqui a gente está usando o Kirby sem a ureia, né? Porque não tem a dosagem de ureia. Né? Ah, não, apareceu uma dosagem de ureia aqui. Então, Kirby 65. Então, São Humberto não tem confusão mental, 0 ponto no tocante à confusão mental. Frequência respiratória, embora seja elevada, é menor do que 30. Então, 0 pontos também. Mas é borderline, mas não entra no score. Não significa dizer que a gente não vai ignorar esse dado, né? A idade entra, marcou um pontinho. Ele tem uma ureia de 46, é menor do que 50. Ele só pontua um pontinho, né, no score de Kirby. Então, 0 a 1 ponto no score de Kirby, o que é isso? É baixo risco. Seria uma pneumonia de baixo risco. Porém, ele tem comorbidades. Ele é diabético e ele é hipertenso, né? Vamos ver o que acontece aqui agora. Os sinais vitais são bem limítrofes, né? Observem que se ele tivesse uma frequência respiratória, ao invés de 28 de 30, ele já marcaria 2 pontos e já seria um paciente de risco intermediário. Então não há como ignorar isso. É baixo risco, mas tem pelo menos uma frequência respiratória bem limítrofe, né? E ele tem comorbidades, então ele é baixo risco com comorbidades. Então o que a gente vai fazer aqui? Então, São Humberto é um paciente de baixo risco, porém com comorbidades, né? Então o que a gente vai fazer? O tratamento é esse que aqui está, ó. Baixo risco, porém com comorbidades. Ou seja, amoxicilina mais ácido clavulânico, qual a dose? 875 com 125 miligramas, clavulina. VO, qual a frequência? 12 em 12 horas. Por quanto tempo? 7 dias, tá? Associar a azitromicina, 500 miligramas VO uma vez ao dia, por 5 dias. Se não quiser usar azitro, não tiver disponível na emergência que você estiver trabalhando, vai prescrever para ele levofloxacina 700 miligramas, VO uma vez ao dia, aí aqui é por 7 dias, não é por 5 dias. E vai mandar ele para casa com recomendação explícita, de preferência escrito no receituário, que qualquer piora que ele tenha, ele precisa retornar à emergência.
porque além dele ser um paciente de baixo risco com comorbidade, ele tinha sinais vitais muito no limite, né? Observem que se a frequência respiratória fossem 2 incursões a mais, ele já seria um paciente de risco intermediário, já estaria internado, né? Então essa seria uma conduta que eu considero apropriada para esse paciente. É isso que eu queria falar para vocês hoje sobre pneumonia. Então, resumindo, né, identificação de um paciente potencialmente portador de pneumonia, estratificação de risco através do score de Kirby, classificação em risco baixo, intermediário ou risco elevado, saber o que fazer com esse paciente, baixo risco, com comorbidades ou sem comorbidades. Vai tratar em casa, mas como trata? Risco intermediário, internar na enfermaria, como trata? E alto risco, internação no UTI. Daí se trata de sepsia pulmonar também, como tratar isso em termos de antibiótico-terapia. Evidentemente que esse paciente vão ter vários outros cuidados pertinentes ao paciente crítico, além da antibiótico-terapia. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. A gente encerra esse bate-papo por aqui. Eu vejo vocês no próximo bate-papo, semana que vem. Fiquem com Deus.